Vamos mergulhar juntos na obra-prima de Jean-Paul Sartre sem saída. Imagina só, uma sala. Uma sala onde a eternidade é, na verdade, uma armadilha. E a tortura? Ah, a tortura assume uma forma assustadoramente familiar. Ok, vamos pensar um pouco. Quando a gente pensar em inferno, o que vem à cabeça, hein? Fogo, demônios, dor física sem fim, certo? Bom, Jean-Paul Sartre pega essa imagem toda e joga pela janela, para mostrar algo que, acredite, é bem pior. Então, esquece tudo sobre chamas e tridentes. O cenário que Sartre nos apresenta é perturbadoramente normal. É uma sala de estar, no estilo do Segundo Império. Sabe aqueles móveis pesados que parecem que estão sufocando o ambiente? E a única decoração ali é uma estátua de bronze, que não reflete nada. Não tem janelas, não tem espelhos, e a luz está sempre acesa. É justamente essa falta de tortura física que torna tudo tão sufocante. A tortura é psicológica. Pois é, porque este lugar, essa sala, tem regras próprias. E olha, cada uma delas foi pensada nos mínimos detalhes para um único objetivo: destruir a mente, não o corpo. Pensa só, a luz nunca apaga, então não dá para dormir. Isso significa que não tem como fugir da própria consciência, nem da presença constante dos outros. Mas a regra mais cruel, de longe, é a falta de espelhos. Sem um reflexo, como é que se tem certeza que isso existe? A única forma é se enxergar através dos olhos de outra pessoa. E quem são esses outros, afinal? Não são demônios, não. São só 3 almas condenadas. Mas elas foram escolhidas a dedo para serem a companhia eterna uma da outra. Cada uma delas é o carrasco perfeito para as outras duas. Primeiro entra em cena o Garcin. Ele era um jornalista, foi fuzilado por deserção, mas insiste em se ver como um pacifista. É um caso clássico do que Sartre chamava de má-fé, aquele auto-engano. A obsessão dele é uma só: provar para todo mundo e para si mesmo que ele não é um covarde. Ele precisa desesperadamente de um olhar que o salve. Depois vem a Inês. Ela era funcionária dos Correios e enxerga tudo com uma clareza brutal, quase sádica. Ela não tem ilusões sobre quem é, e o poder dela está justamente aí, em ver os outros como eles realmente são, arrancando cada mentira. Ela é o espelho que falta na sala. Um espelho terrivelmente honesto. E para fechar o trio, Estelle, uma mulher da alta sociedade que cometeu um ato terrível. Ela afogou o próprio filho. Para ela, existir é depender da atenção de um homem. Sem espelho para confirmar a beleza dela, o que ela mais quer no mundo é o olhar masculino para validar ela, para fazer ela sentir que ela existe de verdade. Então, com esses 3 trancados juntos, o palco está montado. E aí começa um jogo psicológico de dependência, de manipulação, de crueldade, que vai levar a gente direto para a famosa e arrepiante conclusão filosófica da peça. No começo, é pura confusão. Eles ficam lá esperando o torturador chegar, sabe? Esperando a punição física que eles acham que merecem, só que a porta não abre, ninguém aparece. E aí, aos pouquinhos, a verdade terrível sobre aquele lugar começa a vir à tona. E é a Inês, claro, com aquela percepção impiedosa dela, que coloca em palavras o que está acontecendo. Ela diz: não tem carrasco nenhum vindo. Eles próprios, eles são os carrascos. A tortura não vai vir de fora, de algum instrumento, vai vir da simples e inevitável convivência entre eles. E é aqui que a gente chega no ponto central de Sartre. O inferno não é fogo e enxofre. O inferno é o julgamento. Aquele julgamento constante do qual não dá para escapar, que vem do outro. É ser visto o tempo todo, analisado, ser transformado em objeto pela consciência de outra pessoa. É perder completamente o controle sobre a própria identidade. Mas o mais assustador de tudo é pensar que essa peça foi escrita lá em 1944 e ela parece um diagnóstico perfeito da nossa vida hoje. Prepara, porque a gente está prestes a entrar no inferno que talvez seja bem familiar. Pensa comigo, aquela busca desesperada da Estelle por validação. Não parece um pouco o nosso feed do Instagram? E a angústia do Garcin com a imagem pública dele não é a nossa ansiedade com a reputação online? Aquela luz sempre acesa. Bom, é a tela do nosso celular, que nunca apaga, que rouba nosso silêncio, nossa privacidade. A gente vive numa espécie de sala de estar global, sempre atuando, sempre se apresentando para uma plateia invisível que está sempre julgando. Mas a grande jogada de mestre de Sartre, a reviravolta mais cruel de todas, acontece perto do final.
Ele dá uma pontinha de esperança, sabe? Um momento que, na verdade, só serve para selar o destino deles para sempre. Imagina o auge do tormento. A tensão na sala tá insuportável. E, de repente, algo inesperado acontece. A porta se abre. Simplesmente se abre. A liberdade tá ali a um passo de distância. Eles poderiam só sair, escapar um do outro para sempre. E o que acontece? Nada. Ninguém se mexe, ninguém sai. Por quê? Porque a essa altura eles já estão tão presos na teia de julgamento e validação que eles mesmos criaram, que a ideia de existir sem o olhar do outro se tornou mais assustadora do que o próprio inferno. É nesse exato momento de paralisia total que o Garcin finalmente entende tudo. E aí ele solta a frase mais famosa da peça. Ele saca que a prisão de verdade não era a sala, não era a porta trancada. Era a rede de dependência tóxica que eles teceram juntos. Aí, no último ato de puro desespero, a Estelle tenta usar a violência física. Ela pega um abridor de cartas e tenta esfaquear a Inês. Mas é inútil. Ela se confronta com a total futilidade do gesto. Por quê? Porque eles já estão mortos. O corpo não pode mais ser ferido. O que sobra é só o ciclo infinito do tormento psicológico. E é assim que a peça termina, com o Garcin aceitando o destino dele com uma resignação que dá calafrios. Não tem escapatória. O ciclo de tortura vai só recomeçar. De novo, e de novo, e de novo, para sempre. No fim das contas, eles escolheram essa prisão. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Nesse nosso mundo de telas, de olhares constantes, será que a gente não está, cada um do seu jeito, construindo o nosso próprio inferno? Sempre esperando que o olhar do outro finalmente nos diga quem a gente é?